Cara, eu preciso te contar uma história real que vai te deixar de queixo caído. Imagina só, existiu um cara que era profeta de Deus, teve 100% de sucesso no seu ministério, toda a sua pregação deu certo, uma cidade inteira se converteu, ninguém morreu. E sabe qual foi a reação dele? Ele ficou tão bravo que pediu para Deus deixar ele morrer. Pois é, o cara ficou furioso porque Deus foi bom demais. Essa é a história de Jonas. E olha, não é aquela história infantil da baleia que você aprendeu na escola dominical, não. É uma das críticas mais pesadas que a Bíblia faz ao preconceito religioso. Então, relaxa aí, pega um café, porque você vai conhecer o lado mais controverso de um dos profetas mais famosos da história. Conhecendo o profeta Jonas, deixa eu te apresentar direito quem era Jonas antes de toda essa confusão começar. Jonas, filho de Amitai, era de Gat-Hefer, uma cidade pequena na Galileia. Sim, a mesma região onde Jesus cresceu séculos depois. Que coincidência interessante, né? O nome Jonas significa pomba, que simbolizava paz e pureza. Já imaginou a ironia? Um cara chamado Pomba, que ia virar o profeta mais rebelde da história, e Amitai, o nome do pai dele, significa verdade, ou fiel. Então temos Jonas, filho da fidelidade, prestes a se tornar o símbolo da desobediência profética. Em 2 Reis 14:25, a Bíblia conta que Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Lá por volta de 793 a 753 a.C. E olha que profecia importante ele deu. Anunciou que Israel ia recuperar suas fronteiras, desde a entrada de Amate até o mar da planície. E sabe o mais impressionante? Tudo se cumpriu direitinho. Jonas era tipo o profeta queridinho da nação, o cara que só trazia boas notícias para Israel. O contexto histórico explosivo. Agora deixa eu te explicar como estava o mundo na época do Jonas, porque isso é fundamental para entender a história. A Assíria estava no auge do seu poder militar. Imagina uma máquina de guerra que conquistava nações inteiras como se fosse brincadeira. Eles tinham um exército profissional, armas de ferro, que era alta tecnologia na época, e estratégias militares que deixavam todo mundo apavorado. Tiglat-Pileser III estava dominando o Oriente Médio inteiro. Os assírios não só conquistavam, eles aterrorizavam de propósito. Faziam questão de espalhar histórias sobre suas crueldades para que as outras nações se rendessem sem lutar, de puro medo. E Israel? Israel vivia numa tensão constante. Por um lado, estava numa fase de prosperidade econômica, mas todo mundo sabia que a Assíria estava crescendo e ia chegar a hora de acertar as contas. Era nesse clima de tensão que Jonas vivia. Um profeta israelita que via a Assíria como o maior inimigo do povo de Deus. E adivinha qual era a capital da Assíria? Isso mesmo, Nínive. A mentalidade do povo escolhido aqui tem um detalhe super importante que muita gente não entende. Jonas não era racista no sentido moderno da palavra. Ele tinha uma mentalidade que era comum na época, a mentalidade do povo escolhido. Os israelitas acreditavam, e tinham razão, que eram o povo especial de Deus, escolhidos para receber a lei, as promessas, a aliança. Mas muitos deles interpretaram isso como exclusividade. Deus é só nosso e mais ninguém merece sua misericórdia. Era uma teologia meio torta, sabe? Eles esqueciam que desde o início Deus havia dito para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Jonas era produto dessa mentalidade. Ele servia a Deus de verdade, conhecia as Escrituras, tinha ministério legítimo, mas seu coração estava contaminado por essa visão exclusivista. É tipo aqueles crentes de hoje que acham que Deus ama só o pessoal da denominação deles. Entende? Nínive,
A cidade que aterrorizava o mundo, cara. Deixa eu te explicar direito o que era Nínive na época, porque isso é assustador. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a Nova York da antiguidade. Uma metrópole gigantesca que impressionava qualquer visitante. A Bíblia diz que era uma grande cidade de Deus de 3 dias de caminho. Jonas 3:3. Alguns estudiosos acreditam que isso se referia não só à cidade propriamente dita, mas a toda a região metropolitana de Nínive, que incluía várias cidades menores ao redor. Era tipo uma grande São Paulo da época. Arqueologicamente, sabemos que os muros internos de Nínive tinham cerca de 12 quilômetros de perímetro. Mas, se incluirmos todo o complexo urbano, chegava a quase 60 quilômetros. Era gigantesca mesmo. A cidade tinha canais de irrigação, jardins suspensos, palácios magníficos, bibliotecas. A famosa biblioteca de Assurbanipal tinha mais de 30.000 tabletas cuneiformes. E uma arquitetura que impressionava o mundo inteiro. Mas o que tornava Nínive realmente famosa era sua reputação militar e sua crueldade sistemática. Os horrores de Nínive. Olha, essa parte é pesada, mas é importante para entender por que Jonas tinha tanto horror daquela cidade. Os assírios desenvolveram a crueldade como uma estratégia militar psicológica. Eles não só matavam inimigos, eles faziam questão de torturar de forma tão brutal que as histórias se espalhavam e outras cidades se rendiam sem lutar, de puro terror. Nas escavações arqueológicas foram encontrados relevos e textos que descrevem suas práticas, empalavam pessoas vivas e deixavam agonizando por dias, arrancavam olhos, línguas e orelhas como troféus, esfolavam prisioneiros importantes e penduravam as peles nas muralhas, queimavam crianças vivas como ofertas aos deuses. Cortavam mãos e pés de rebeldes, deportavam populações inteiras para quebrar identidades nacionais. O profeta Naum, que profetizou contra Nínive depois de Jonas, descreveu a cidade como cheia de mentiras e de rapina. Naum 3:1. E cidade sanguinária. Naum 3:1. Para um israelita como Jonas, Nínive representava tudo que Deus odiava. Violência, injustiça, crueldade e idolatria. Era literalmente a cidade do mal. Era uma vez um profeta patriota ágora, que você entende o contexto. Vamos voltar para a história do Jonas. Esse cara estava numa situação super confortável. Era profeta reconhecido, tinha credibilidade nacional. Suas profecias se cumpriam. O povo respeitava ele. Jonas era daqueles pregadores que todo mundo gosta. Falava o que o povo queria ouvir. Profecias de vitória para Israel, expansão territorial, prosperidade econômica, derrota dos inimigos, e tudo se cumpria. O cara tinha uma aprovação de 100%. Imagina a agenda do Jonas. Cultos lotados, conferências pelo país inteiro, livros de profecias best-sellers. Todo mundo querendo ouvir uma palavra do Senhor através dele. Jonas estava estabelecido, bem-sucedido, respeitado. Era o sonho de qualquer ministro. Aí um dia ele estava tranquilo em casa, talvez preparando a próxima mensagem profética sobre as bênçãos de Israel, quando de repente veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: ele deve ter pensado: ah, que bom, mais uma profecia para abençoar meu povo. Mas quando ouviu o conteúdo da mensagem, deve ter achado que estava tendo um pesadelo. A ordem impossível. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Nínive? Cara, imagina o choque do Jonas. Era como se hoje Deus chegasse para um pastor e dissesse: quero que você vá pregar numa reunião de chefes do narcotráfico internacional, numa cidade controlada por terroristas, para dar uma última chance de salvação para eles.
E não era só o perigo físico, embora esse fosse real. Era o que isso representava. Teologicamente, na cabeça do Jonas, ele devia estar pensando: Senhor, o Senhor não pode estar falando sério. Esses são os inimigos do seu povo. Eles mataram, torturaram e escravizaram milhares de israelitas. E agora o Senhor quer dar uma chance para eles se salvarem? Na mentalidade de Jonas, Deus deveria era mandar fogo do céu para destruir Nínive, não enviar um profeta para salvar a cidade. E tem outro detalhe. Jonas conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso e piedoso e tardio em irar-se e grande em beneficência. Jonas 4:2. Jonas tinha medo que, se fosse lá pregar, Deus acabasse perdoando aquela gente toda. E ele não queria isso, não. A fuga mais cara da história. A reação de Jonas foi imediata e radical. E levantou-se Jonas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas 1:3. Ele não tentou negociar, não pediu sinais, não questionou, simplesmente fugiu. E olha que fuga estratégica. Tarsis ficava na Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo, na direção completamente oposta a Nínive. Era como Deus mandar você ir para o norte e você pegar um avião para o sul. Jonas não queria apenas evitar Nínive. Queria ir para o lugar mais longe possível. Ele desceu a Jope, que é onde fica Tel Aviv hoje. E aqui tem um detalhe interessante. Jope era um porto fenício, não israelita. Jonas estava literalmente saindo de Israel para fugir de Deus. E o texto diz que ele achou um navio que ia para Tarsis e deu a sua passagem e desceu para dentro dele. Jonas 1:3. Deu a sua passagem. Isso era coisa de rico na época. Normalmente as pessoas trabalhavam no navio para pagar a viagem, ou iam como mercadores levando produtos para vender. Mas Jonas literalmente comprou uma passagem. Ele gastou suas economias para fugir de Deus. Era a fuga mais cara da história da humanidade. A teologia torta do Jonasmas aqui tem uma coisa interessante. Jonas achava que podia fugir de diante da face do Senhor. Peraí. Um profeta israelita que conhecia as Escrituras, achando que Deus tinha limitações geográficas? Como assim? O Salmo 139, 7 e 10 diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Jonas conhecia esses textos, mas na prática ele estava agindo como se Deus fosse um Deus tribal, limitado às fronteiras de Israel. Era uma contradição total. Teologicamente ele sabia que Deus era universal, mas emocionalmente ele queria um Deus nacionalista. No navio dos pagãos, Jonas embarcou no navio, e aqui começamos a ver as ironias que Deus usa nessa história toda. Primeiro, Jonas estava fugindo da presença de Deus, num navio. E quem criou o mar? Deus. Jonas estava tentando usar a criação de Deus para fugir do próprio Deus. Segundo, ele estava no meio de marinheiros pagãos. Imagina a situação. Um profeta do Deus verdadeiro cercado de adoradores de ídolos, e ele ali tentando se esconder de Deus. Os marinheiros provavelmente eram fenícios que adoravam Baal, Astarote, Moloque, cada um com seus amuletos e rituais. E ali no meio estava Jonas, representante do Deus Todo-Poderoso, tentando se fazer de invisível. A Bíblia não diz quanto tempo o navio navegou antes da tempestade começar, mas imagino que Jonas deve ter ficado lá no cantinho dele, evitando conversa, tentando não chamar atenção. Talvez ele até estivesse se sentindo esperto. Pronto, consegui. Tô longe de Israel, longe de Nínive, e Deus não vai me achar aqui. Ah, meu amigo, como ele estava enganado. A tempestade com endereço específico. Porém o Senhor lançou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Jonas 1:4.
Olha só a linguagem. O Senhor lançou ao mar um grande vento. Não foi uma tempestade natural, foi sobrenatural. Deus literalmente pegou um vento e jogou no mar. A palavra hebraica para lançou é a mesma usada quando alguém joga uma lança com força total. Deus arremessou aquela tempestade como um míssil teleguiado. E os marinheiros, que eram profissionais do mar, que conheciam ventos e tempestades como ninguém, ficaram apavorados. E os marinheiros temeram. Jonas 1:5. Esses caras viviam no mar, eram como os caminhoneiros de hoje. Conheciam todas as estradas marítimas, todas as condições climáticas, todos os perigos. Mas essa tempestade era diferente, era tão violenta que o navio estava para quebrar-se. A palavra hebraica dá a ideia de algo se despedaçando, se fragmentando. O navio estava literalmente sendo despedaçado pelas ondas, e o mais impressionante, era uma tempestade com endereço específico. Só aquele navio estava passando por aquela situação, o profeta Dorminhocói. Cadê o Jonas no meio dessa confusão toda? E Jonas desceu aos lados do navio, e se deitou e dormiu um profundo sono. Jonas 1:5. Dormindo, roncando no porão, enquanto todo mundo lutava para não morrer. Cara, isso é surreal. Uma tempestade sobrenatural despedaçando o navio. Marinheiros experientes, apavorados, e o profeta de Deus dormindo que nem um bebê. A expressão profundo sono, no hebraico, indica um sono quase comatoso, como se Jonas estivesse anestesiado. Alguns comentaristas sugerem que pode ter sido uma depressão profunda, uma fuga psicológica da realidade. Imagina a cena, o navio balançando violentamente, água entrando por todos os lados, homens gritando e Jonas ali no porão roncando. Era a imagem perfeita da ironia. Os pagãos desesperados, clamando aos seus deuses, e o profeta do Deus verdadeiro dormindo tranquilo. O desespero dos marinheiros. E os marinheiros temeram, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas 1:5. Olha só, cada um clamou ao seu Deus. Era uma mistura de religiões, ali, uns orando para Baal, outros para Astarote, outros para divindades do mar, e começaram a jogar a carga no mar. Isso era coisa séria, porque a carga era o sustento deles. Era como um caminhoneiro de hoje jogar fora toda a mercadoria para salvar o caminhão. Mas a tempestade não diminuía. Pelo contrário, parecia que estava ficando pior. Aí o mestre do navio desceu até onde Jonas estava e: "Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Porventura Deus se lembrará de nós para que não pereçamos." Jonas 1:6. Um pagão teve que ensinar o profeta a orar. Dorminhoco, no hebraico, é uma palavra bem forte, que dá a ideia de alguém em estado de estupor, desligado da realidade. O capitão estava tipo: "Acorda, cara! Todo mundo tá morrendo aqui, e você dormindo?" E olha a fé do capitão pagão. Clama ao teu Deus, vai que ele se lembra da gente. Que humilhação para Jonas, um adorador de ídolos tendo mais fé que o profeta do Deus verdadeiro. A descoberta do culpado aí, os marinheiros tiveram uma ideia. E disseram cada um ao seu companheiro: "Vinde e lancemos sortes para que saibamos por cuja causa nos sobreveio este mal." Jonas 1:7. Lançar sortes era uma prática comum na antiguidade para tomar decisões importantes ou descobrir culpados. Era tipo um cara ou coroa espiritual da época. Mas o interessante é que Deus controlou até isso, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas 1:7. Imagina o clima tenso, o navio balançando, todo mundo molhado, apavorado, e de repente todas as sortes apontam para o Jonas. Todo mundo olhou para ele e as perguntas começaram a voar. E lhe disseram: "Declara-nos tu, por cuja causa nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?" Jonas 1:8.
Era um interrogatório em alto mar. E Jonas sabia que não tinha como escapar, a confusão explosiva. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Bomba. Jonas acabou soltando uma das maiores confissões teológicas da história. Eu sou hebreu, identidade nacional. Temo ao Senhor, confissão religiosa. Deus dos céus, supremacia universal, que fez o mar e a terra seca. Poder criador, absoluto. Cara, imagina o impacto dessa declaração. Jonas estava dizendo: eu sirvo ao Deus que criou este mar que está tentando matar vocês. Então aqueles homens temeram grandemente. Jonas 1:10. O verbo no hebraico indica um medo que cresce progressivamente. Primeiro eles tiveram medo da tempestade. Agora estavam apavorados com a revelação de quem era Jonas. E a pergunta seguinte foi devastadora. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Porque aqueles homens sabiam que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas 1:10. Que loucura é essa que você fez? Era isso que eles estavam perguntando. Jonas já tinha contado que estava fugindo de Deus, mas agora, depois da confissão sobre quem era esse Deus, a situação ficou muito mais séria. O dilema moral dos pagãos, e lhe disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Jonas 1:11. Os marinheiros estavam num dilema moral terrível. Eles sabiam que Jonas era o culpado, mas como lidar com um profeta do Deus Todo-Poderoso? E a resposta de Jonas foi surpreendente. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas 1:12. Cara, essa foi a primeira vez na história toda que Jonas demonstrou coragem e responsabilidade. Ele estava disposto a morrer para salvar a vida de marinheiros pagãos. Era irônico. Jonas não queria pregar para salvar 120.000 ninivitas, mas estava disposto a morrer para salvar uma dúzia de marinheiros, a compaixão dos selvagens. Mas olha a reação daqueles homens pagãos. Contudo, aqueles homens remaram, procurando tornar a terra, mas não puderam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Jonas 1:13. Eles se recusaram a jogar Jonas no mar. Preferiram tentar outra solução. Que ironia! Os selvagens tinham mais compaixão que o homem de Deus. Eles remaram com tudo que tinham, tentando chegar na praia, mas era impossível. A tempestade só piorava. Era como se Deus estivesse dizendo: a única solução é Jonas assumir as consequências da desobediência dele. A oração dos pagãos convertidos. Quando viram que não tinha jeito, os marinheiros fizeram algo extraordinário. E clamaram ao Senhor, e disseram: ah, Senhor, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como quiseste. Jonas 1:14. Cara, olha essa oração. Eles estavam orando ao Deus de Israel, não mais aos seus ídolos. Ah, Senhor, é o nome sagrado de Deus, IAWA. Não ponhas sobre nós sangue inocente, preocupação moral genuína. Tu fizeste como quiseste, reconhecimento da soberania divina. Em poucos minutos, aqueles marinheiros pagãos aprenderam mais. Teologia que muitos crentes aprendem em anos. O sacrifício relutante. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas 1:15. Instantaneamente a tempestade parou. O mar ficou liso que nem espelho. Imagina o silêncio que deve ter feito. Depois de horas de vento violento, ondas gigantes, barulho ensurdecedor, de repente silêncio total. E o resultado foi extraordinário.
Temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas 1,16. A conversão deles foi completa. Ofereceram sacrifícios, seguindo os rituais israelitas. Fizeram votos, compromissos sérios com Deus. A fuga de Jonas resultou na salvação de uma tripulação inteira. Mesmo na desobediência, Deus estava trabalhando. Mas Jonas estava afundando no mar, achando que sua vida tinha acabado. Gente, vocês estão conseguindo imaginar o Jonas ali afundando no mar? Mas olha, a história está só começando. O que vem depois é ainda mais incrível. Se vocês estão curtindo essa história e querem conhecer mais histórias bíblicas surpreendentes que vão transformar sua perspectiva sobre Deus, se inscrevam no canal Conhecendo a Palavra Agora e ativem o sininho. Tem muita coisa boa vindo por aí. No ventre do peixe, uma análise profunda. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 1,17. A palavra hebraica dag gadol significa literalmente peixe grande. Não especifica que tipo de criatura era, mas o importante é que foi especialmente preparada por Deus para essa situação. Alguns sugerem que foi uma baleia, embora tecnicamente baleias sejam mamíferos. Outros falam de um tubarão gigante, ou até mesmo uma criatura marinha especial criada por Deus só para esse momento. Mas 3 dias e 3 noites, cara, isso não foi só um tempo na barriga do peixe. Foi uma experiência de morte e ressurreição simbólica. Na cultura hebraica, 3 dias era o tempo que se considerava necessário para ter certeza de que alguém estava realmente morto. Depois de 3 dias, não havia mais esperança de ressuscitação. Jesus mesmo usou essa experiência como tipologia da sua própria morte e ressurreição. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12:40. Jonas literalmente morreu simbolicamente e ressuscitou. Era uma prefiguração profética do que aconteceria com o Messias. A experiência traumática. Imagina a experiência do Jonas ali dentro. Escuridão total, impossível de ver qualquer coisa. O cheiro deve ter sido insuportável. Imagine estar dentro do estômago de um animal marinho gigante, o ácido gástrico queimando a pele, dificuldade extrema para respirar, o movimento constante do animal nadando, a sensação de claustrofobia absoluta. Era como estar numa tumba líquida e em movimento, uma antecipação do inferno. E por 3 dias e 3 noites, não foi uma experiência rápida, foi um sofrimento prolongado que deu tempo para Jonas refletir profundamente sobre suas escolhas. A oração mais profunda da Bíblia foi justamente ali, no lugar mais improvável do mundo, que Jonas fez uma das orações mais bonitas e profundas de toda a Bíblia. Jonas 2:1-9. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Das entranhas do peixe, que lugar para orar, né? E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ventre do inferno. Jonas estava comparando aquela experiência com a morte mesmo. Era literal. Ele se sentia no Sheol, o lugar dos mortos, porque me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me rodeou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Aqui, Jonas reconhece que não foram os marinheiros que o jogaram no mar. Foi Deus quem o lançou. Era uma confissão de que Deus estava por trás de tudo. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Que fé! Mesmo achando que ia morrer, Jonas ainda esperava voltar a adorar no templo de Jerusalém. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Que descrição vívida! Jonas lembrava de cada detalhe do afogamento, as algas se enrolando na cabeça, a sensação das águas até a alma. Descia aos fundamentos dos montes. A terra, com os seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus, fundamentos dos montes. Jonas chegou no fundo do mar. E ferrolhos da terra se refere às barreiras que separam os vivos dos mortos. Ele realmente achou que tinha morrido. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. E chegou a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui está o momento da virada. Quando Jonas lembrou-se do Senhor, sua perspectiva mudou completamente. Os que observam as vaidades mentirosas deixam a sua própria misericórdia. Uma crítica aos marinheiros que adoravam ídolos, ou uma autocrítica ao próprio nacionalismo idólatra. Mas eu, com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E termina com uma declaração teológica poderosa. A salvação vem do Senhor, não dos esforços humanos, não da religiosidade, mas de Deus, a ressurreição simbólica. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e vomitou a Jonas na terra seca. Jonas, e 2:10. Deus falou com um peixe, e o peixe obedeceu. Era a demonstração de que até os animais marinhos reconhecem a autoridade do Criador, e vomitou. A palavra hebraica dá a ideia de algo sendo expelido com força. Jonas foi literalmente cuspido. Numa praia, imagina a cena. Jonas sendo vomitado por uma criatura marinha gigante, saindo todo melado, fedendo, mal conseguindo ficar em pé. A pele dele devia estar branqueada pelos ácidos gástricos, o cabelo descolorido, a aparência totalmente transformada. Jonas parecia literalmente alguém que havia voltado dos mortos, mas ele estava vivo, respirando ar puro, sentindo o sol, pisando em terra firme. Era uma segunda chance que ele jamais imaginou ter. A transformação física e espiritual. Jonas não saiu do peixe igual entrou. Fisicamente, ele estava irreconhecível, e isso seria fundamental para o sucesso da sua missão em Nínive. Na cultura da época, uma aparência assim seria interpretada como sinal de intervenção divina. Os ninivitas iam olhar para Jonas e ver alguém que literalmente havia passado pela morte. Mas mais importante que a transformação física era a espiritual. A oração no ventre do peixe mostrou uma mudança radical de coração. Jonas havia passado de rebelde para submisso, de fugitivo para adorador, ou pelo menos era o que parecia. A segunda chance divina. E veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa contra ela a pregação que eu te disser. Jonas 3:1-2. Deus não mudou a missão. Ainda era Nínive, ainda era pregar contra a cidade. Mas olha que diferença na reação. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Jonas 3:3. Desta vez não teve discussão. Não teve fuga, não teve tentativa de negociação. Jonas simplesmente obedeceu. Mas será que era obediência do coração ou apenas do corpo? A continuação da história vai revelar a jornada para Nínive. Viagem de onde Jonas foi vomitado até Nínive deve ter sido uma experiência e tanto. Imagina ele caminhando pelas estradas com aquela aparência assombrada rumo à capital do império mais temido do mundo. As pessoas que encontravam ele no caminho deviam ficar apavoradas. Quem é esse cara? De onde ele veio? Por que tem essa aparência? Jonas provavelmente viajou pela rota comercial que ligava a costa mediterrânea ao interior da Mesopotâmia. Era uma jornada de centenas de quilômetros que levaria várias semanas. Em todo esse tempo, ele teve que conviver com a realidade da missão.
ia pregar para os inimigos do seu povo, numa cidade que representava tudo o que ele odiava. Chegando à metrópole do mal, quando Jonas finalmente chegou a Nínive, deve ter ficado impressionado com o tamanho da cidade. E era Nínive uma grande cidade de Deus, de 3 dias de caminho. Jonas 3:3. Grande cidade de Deus. Expressão interessante. Pode significar que era grande aos olhos de Deus, ou que era uma cidade de proporções divinas, sobrenaturais. 3 dias de caminho. Provavelmente se referia ao tempo necessário para atravessar toda a região metropolitana, incluindo as cidades satélites ao redor de Nínive. As escavações arqueológicas mostram que o complexo urbano de Nínive incluía várias cidades. Nínive propriamente dita, Cala, Rehobote-Ir e Rezém. Era uma megalópole da antiguidade, a pregação mais simples e eficaz da história. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Cara, que pregação! Simples, apenas 8 palavras em hebraico. Ojarbaim yom veninve nepachet, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Sem introdução teológica, sem contextualização histórica, sem convite ao arrependimento, sem promessa de perdão. Só, vocês vão morrer em 40 dias. Era a pregação mais seca, mais direta, mais sem amor da história. Jonas estava obedecendo, na letra, mas não no espírito. Ele pregou exatamente o que Deus mandou, mas sem nenhuma compaixão, sem nenhuma esperança de salvação na mensagem. O impacto visual de Jonasmas. Imagina o impacto visual. Um homem com aparência de quem voltou dos mortos, caminhando pelas ruas da grande Nínive, gritando uma profecia de destruição. A aparência de Jonas devia ser tão impressionante que as pessoas paravam tudo para ouvir. Ele parecia a própria morte personificada anunciando o fim. E tem outro detalhe. Jonas era estrangeiro, falando com sotaque diferente, vestido diferente. Isso chamava ainda mais atenção numa cidade cosmopolita como Nínive. O milagre que Jonas não queria. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Jonas 3:5. Do primeiro dia, a resposta foi imediata e total. Desde o maior até o menor, toda a hierarquia social foi atingida. Reis nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos, escravos, todos se arrependeram. Era algo completamente inédito na história. Uma cidade inteira, uma metrópole com centenas de milhares de habitantes se convertendo de uma vez. E olha que Jonas não tinha pregado arrependimento, ele só anunciou destruição. Mas o Espírito de Deus estava trabalhando nos corações, interpretando a mensagem como uma oportunidade de salvação. A reação do rei. E chegou esta palavra ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre cinza. Jonas 3:6. O imperador da maior potência mundial se humilhou como um mendigo. Imaginem, o homem mais poderoso da terra, que comandava exércitos invencíveis, que era adorado como divindade pelos súditos, saindo do trono de ouro, tirando as vestes reais, vestindo roupas de luto e sentando na cinza. Era uma humilhação voluntária total. O rei estava reconhecendo que todo o seu poder não valia nada diante do Deus de Israel, o decreto real mais inusitado da história, e fez apregoar e divulgar em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem gado, nem ovelhas provem coisa alguma. Não se lhes dê pasto, nem bebam água. Jonas 3:7. Até os animais jejuaram. Que loucura é essa? Na mentalidade antiga, os animais eram vistos como parte da família humana, especialmente em contextos de arrependimento nacional. Se a cidade toda estava em pecado, os animais também participavam do luto.
Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas 3:8. Imaginem as ruas de Nínive, pessoas e animais vestidos de saco, todo mundo jejuando, clamando a Deus. Era uma cena surreal e, o mais importante, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei reconheceu especificamente o pecado da violência, exatamente aquilo pelo qual Nínive era famosa, a esperança teológica do rei. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3:9. Que teologia profunda! O rei pagão entendeu conceitos que muitos crentes hoje não entendem. Deus pode mudar suas decisões baseado na resposta humana. O arrependimento humano pode afetar o julgamento divino. Misericórdia de Deus é maior que sua ira. Sempre há esperança enquanto há vida. Esse rei assírio conhecia melhor o coração de Deus que o próprio profeta Jonas, a resposta divina, e viu. Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas 3:10. Sucesso total. 100% de conversão. Nenhuma morte. A maior campanha evangelística da história. Deus se arrependeu. Não que Deus tenha mudado de caráter, mas ele respondeu ao arrependimento deles, mudando seu curso de ação. É o princípio da misericórdia, sobrepujando o juízo. Jonas havia conseguido o que todo evangelista sonha: conversão total, transformação completa, vidas salvas. Qualquer pregador ficaria extasiado com um resultado desses. Mas Jonas, a fúria do sucesso. Porém, isso desgostou extremamente a Jonas, e ele se irritou. Jonas 4:1. Desgostou extremamente. O cara ficou furioso com o sucesso. A palavra hebraica indica uma irritação violenta, uma raiva profunda. Jonas estava literalmente fervendo de ódio. Era a reação mais bizarra da história. Um profeta bravo porque Deus foi bom demais. A confissão mais honesta e constrangedora da Bíblia. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Cara, que confissão! Jonas estava sendo brutalmente honesto sobre suas motivações. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor é misericordioso e ia acabar perdoando essa gente. Por isso que eu fugi. Era uma confissão teológica perfeita e uma atitude espiritual horrível ao mesmo tempo. Jonas conhecia todas as características de Deus. Compassivo. Rachum, como útero de mãe misericordioso. Shanum, gracioso além do merecido, tardio em irar-se. Erek Apaim, literalmente longo de narinas, grande em beneficência, Rav Shezed, abundante em amor leal, que se arrepende do mal. Flexível diante do arrependimento era uma lista tirada de Êxodo 34, 6, 7, a autorrevelação de Deus a Moisés. Jonas conhecia a Bíblia de cor, mas ele odiava essas características quando se aplicavam aos inimigos dele. O pedido de morte mais estranho da história. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4:3. Jonas pediu para morrer porque Deus salvou 120.000 pessoas. Pensa na loucura. Deus, já que o Senhor não vai matar meus inimigos, então me mata. Prefiro morrer a ver eles vivendo. Era depressão espiritual causada por preconceito religioso. A pergunta penetrante de Deus. E disse o Senhor: é boa essa, tua ira,
Jonas 4:4. Deus não respondeu com ira, não repreendeu duramente, não mandou Jonas embora do ministério. Fez uma pergunta que penetrou no coração. Jonas, você tem o direito de ficar bravo porque eu salvei 120.000 pessoas? Era uma pergunta que forçava autoavaliação. Deus estava dando a Jonas a oportunidade de perceber a monstruosidade moral da sua atitude. A vigília do preconceito. E saiu Jonas da cidade, e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas 4:5. Jonas saiu da cidade, mas não foi embora. Ficou acampado ali, esperando. Ele ainda tinha esperança de que Deus mudasse de ideia. Vai que Deus resolve destruir a cidade mesmo. Era uma vigília do ódio. Jonas ficou ali, observando, torcendo pela destruição de Nínive, a lição da aboboreira, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e fez subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou da aboboreira com grande alegria. Jonas 4:6. Finalmente Jonas ficou feliz, não pela salvação de 120.000 pessoas, mas por uma planta que lhe deu sombra com grande alegria. A mesma expressão que deveria ter usado para celebrar a conversão de Nínive era a demonstração perfeita das prioridades distorcidas do Jonas. Ele se importava mais com seu próprio conforto que com a salvação dos perdidos. A lição dolorosa. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e ela se secou. Jonas 4:7. Deus tirou o conforto de Jonas para ensinar uma lição. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus enviou um vento, calmoso e ardente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiava e desejava morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas 4:8. De novo Jonas pediu para morrer. Primeira vez, porque Deus salvou seus inimigos. Segunda vez, porque perdeu uma sombra. Era a infantilidade espiritual total, a repreensão final. E disse Deus a Jonas: é boa essa tua ira por causa da aboboreira? E ele disse: é boa a minha ira até a morte. Jonas 4:9. Jonas confirmou sua birra. Sim, tenho direito de ficar bravo até morrer por causa da planta. Era teimosa espiritual pura, a lição final que cala a boca. E disse o Senhor: tiveste tu pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter pena de Nínive, aquela grande cidade em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4:10-11. A lição mais devastadora da Bíblia. Jonas teve pena de uma planta que durou um dia, e Deus não poderia ter pena de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, referência às crianças pequenas. Havia pelo menos 120.000 crianças inocentes em Nínive e muitos animais. Até os bichos eram dignos de compaixão. Era uma lição sobre as prioridades de Deus versus as prioridades humanas. Cara, essa história mexe profundamente com a gente, né? Se ela tocou teu coração e te fez refletir sobre preconceito e misericórdia, deixa um like aí e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal, Conhecendo a Palavra, para mais histórias que vão desafiar tua fé e te fazer pensar sobre o coração de Deus, o final em aberto que incomodai. Aqui está algo fascinante. O livro de Jonas termina com uma pergunta sem resposta. A Bíblia não conta se Jonas mudou de coração. Não sabemos se ele aprendeu a lição. Não sabemos se ele pediu perdão. O livro simplesmente para na pergunta de Deus. E isso é proposital, porque a pergunta não era apenas para Jonas, é para todos nós.
o Jonas que mora em cada um de nós. Verdade desconfortável é que todos nós temos um Jonas dentro de nós. Quantas vezes oramos pedindo bênção para a gente e juízo para os outros? Quantas vezes ficamos irritados quando Deus abençoa a gente que achamos que não merece? Quantas vezes temos mais compaixão pelo nosso conforto pessoal que pela salvação dos perdidos? Quantas vezes conhecemos a misericórdia de Deus na teoria, mas resistimos a ela na prática? Jonas representa aquela parte nossa que quer que Deus seja justo, mas só com os outros, que quer misericórdia para a gente, mas justiça para os inimigos. As lições profundas que transformam a história de Jonas ensina verdades que mexem com nossa zona de conforto espiritual. Primeira lição: é possível ser profeta e ter coração duro. Jonas tinha ministério legítimo, mas era preconceituoso. Segunda lição: conhecer sobre Deus e conhecer o coração de Deus são coisas diferentes. Jonas sabia todas as doutrinas, mas não amava como Deus ama. Terceira lição: Deus ama nossos inimigos tanto quanto nos ama. Ele quer salvar exatamente aqueles que queremos ver destruídos. Quarta lição: sucesso ministerial não garante maturidade espiritual. Jonas teve 100% de sucesso e 0% de alegria. Quinta lição: é possível obedecer externamente enquanto se rebela internamente. Jonas pregou, mas com o coração cheio de ódio. A profecia cumprida em Jesus usou Jonas como sinal profético da sua própria morte e ressurreição. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12:40. E disse: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mateus 12:41. Jesus estava dizendo que era maior que Jonas e que os ninivitas foram mais receptivos à pregação de Jonas que os judeus estavam sendo à pregação dele. O impacto histórico de Nínive. Historicamente, sabemos que Nínive permaneceu em paz com Israel por décadas depois da pregação de Jonas. A profecia de destruição foi cancelada pela misericórdia divina. Isso mostra que Deus realmente mudou seu curso de ação baseado no arrependimento da cidade. Não foi teatro divino, foi misericórdia genuína. Mas mais tarde, quando Nínive voltou à sua maldade original, os profetas Naum e Sofonias profetizaram sua destruição final, que se cumpriu em 612 a.C., quando uma coalizão de babilônios e medos destruiu a cidade completamente. Isso prova que a misericórdia de Deus não é permissividade. Ele dá oportunidades de arrependimento, mas não tolera maldade persistente. A mensagem universal para hoje é: história de Jonas é universal, porque fala sobre temas que atravessam todas as culturas e épocas. Preconceito religioso, julgar quem merece ou não a graça de Deus, nacionalismo tóxico, achar que Deus ama mais nossa nação, desobediência disfarçada, servir a Deus com motivações erradas, misericórdia radical. Deus ama até nossos piores inimigos. Arrependimento genuíno. É possível mudar completamente de vida? Pergunta que ecoa, através dos séculos, a pergunta que encerra o livro de Jonas, ainda ressoa hoje. Você tem compaixão pelas pessoas perdidas ou apenas pelo seu próprio conforto? Você fica feliz quando Deus salva pessoas que você não gosta? Você evangeliza porque quer ver pessoas salvas ou porque é sua obrigação religiosa? Você conhece a misericórdia de Deus apenas na teoria ou a pratica no dia a dia? Você celebra quando Deus abençoa seus inimigos ou fica irritado? O desafio para a igreja moderna:
História de Jonas é um espelho para a igreja de hoje. Quantas vezes somos como Jonas? Queremos que Deus abençoe nossa denominação, mas julgue as outras, oramos pela salvação dos bonzinhos. Mas torcemos contra os malvados. Conhecemos todas as doutrinas sobre o amor de Deus, mas nosso coração é duro para com os diferentes. Temos mais compaixão pelos nossos problemas pessoais que pela evangelização mundial. Ficamos mais felizes com o nosso conforto que com a salvação dos perdidos. A transformação que Deus não quer apenas nossa obediência externa, Ele quer transformação interna. Não basta pregar se não amamos os perdidos. Não basta evangelizar se torcemos contra os convertidos. Não basta conhecer teologia se nosso coração é pequeno. Não basta ter ministério se não temos compaixão. A escolha que cada um precisa fazer, Jonas teve que escolher entre seu preconceito e a misericórdia de Deus, entre seu conforto e a compaixão divina, entre seu nacionalismo e o amor universal de Deus. Hoje, nós temos que fazer a mesma escolha. Vamos ser como Jonas no início, religiosos, mas sem amor pelos perdidos? Ou vamos ser como Deus, cheios de compaixão por todos, independente de raça, nacionalidade, religião ou passado? Vamos torcer pela destruição dos nossos inimigos ou orar pela salvação deles? Vamos nos preocupar mais com nossa sombra pessoal ou com as 120 mil crianças ao nosso redor que precisam conhecer a Deus? A promessa final. História de Jonas termina com uma promessa implícita. Deus não desiste de nós, mesmo quando somos teimosos como Jonas. Deus foi paciente com Jonas durante toda a história. Não o matou quando desobedeceu. Não o abandonou no ventre do peixe. Não o rejeitou quando reclamou do sucesso. Deus continuou trabalhando no coração de Jonas, usando até uma planta para ensinar lições sobre compaixão. Da mesma forma, Deus não desiste de nós quando somos preconceituosos, quando temos dificuldade de amar nossos inimigos, quando nossa prioridade é nosso conforto em vez da salvação dos outros. A mensagem final de esperança. E você se reconheceu. Em Jonas, se viu seus próprios preconceitos, suas próprias resistências à misericórdia de Deus, sua própria dificuldade de amar os diferentes. Não desanime. A história de Jonas é também uma história de esperança, porque mostra que Deus trabalha com pessoas imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. Mesmo com um profeta relutante, preconceituoso e amargurado, Deus conseguiu salvar uma cidade inteira. Imagine o que Ele pode fazer com um coração disposto a ser transformado. O convite final, a pergunta que Deus fez a Jonas, é a mesma que Ele faz a cada um de nós hoje. Você não acha que eu tenho o direito de ter compaixão das pessoas que você considera indignas? Nossa resposta a essa pergunta revelará se realmente conhecemos o coração de Deus ou se apenas conhecemos sobre Deus. Porque no final das contas, a medida da nossa maturidade espiritual não é o quanto sabemos sobre Deus, mas o quanto nosso coração se parece com o coração dele. E o coração de Deus bate por todos, inclusive por aqueles que consideramos nossos inimigos. Esta é a história de Jonas, o profeta que nos ensina que a maior batalha não é contra nossos inimigos externos, mas contra nossos preconceitos internos. E que conhecer a misericórdia de Deus na teoria é muito diferente de celebrá-la na prática, especialmente quando ela alcança quem achamos que não merece. A pergunta final continua ecoando. Quando Deus salvar nossos inimigos, vamos comemorar ou reclamar?